Olá, mulheres! Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas a essa live de posicionamento, essa live de discernimento, essa live que vai trazer muita revelação para a nossa vida. Eu tenho certeza que tem mulheres que estão passando por tempos de murtas no deserto, mulheres que são comuns, mas que têm sido esmagadas, mulheres que são comuns, que têm sido prensadas, muitas vezes feridas, colocadas em provas, mas são processos que muitas vezes nós não entendemos, que estão nos preparando para um lugar de posicionamento, de governo, de autoridade, de influência. Eu tenho certeza que você se questiona em relação aos tempos da sua vida. Eu tenho certeza que cada uma de vocês agora que estão aqui comigo estão sendo conectadas pelo próprio Espírito Santo, porque é para um tempo como esse que você foi escolhida. Uma mulher totalmente comum, mas que tem um chamado extraordinário. E toda mulher que tem um chamado extraordinário, ela precisa aprender a discernir, aprender a se preparar e aprender a se posicionar. Isso não é fácil, mas é possível quando nós caminhamos com mulheres que já entenderam isso, que estão mais à frente, que têm experiência. Elas podem encurtar o caminho para nós. Assim como Noemi ensinou Ruth, também o Espírito Santo posiciona e ensina através de comandos muito específicos, levantando Mordecai na nossa vida, a nos ensinar, a nos posicionar, a nos dar comandos, direcionamentos claros, exortações, apontamentos precisos, apontamentos ajustados com o plano maior de Deus para a face da terra, para as eras. Então a gente precisa entender isso. Que a nossa vida faz parte de um plano maior. E o Senhor conta com a sua vida. Você não está no lugar onde você está plantada à toa. Deus tem um plano, uma intenção com você nesse lugar. Saiba disso. Muito bem, eu já comecei aqui dando o tom da nossa live. Eu quero receber você aqui com todo carinho. Seja bem-vinda. Sinta-se em casa. E eu sei que nesse tempo o Senhor vai despertar mulheres. O Senhor vai despertar. Eu quero já começar dizendo para você que está aqui, que você é uma mulher escolhida e que o Senhor tem visto as suas lágrimas. O Senhor tem contemplado a aflição do seu coração. O Senhor, Ele é Pai. Ele é um Pai zeloso, um Pai amoroso. Um Pai que manda te dizer nessa hora: eu estou te vendo, eu estou ouvindo o choro. Eu estou vendo a necessidade. Fique tranquila, eu estou vendo a necessidade. Pode até parecer que o Senhor não está vendo, mas Ele manda te dizer agora: diga para as minhas filhas que estão se sentindo sozinhas, estão se sentindo sem apoio, estão se sentindo afrontadas, estão se sentindo solitárias, estão sentindo que algumas coisas já passaram da sua vida, que elas precisam abrir mão, que parece que o tempo já passou, parece que algo que pulsava no coração delas não pulsa mais, ou por elas não terem dado uma resposta apropriada para aquilo que o Senhor entregou, elas ficam pesadas, cheias de culpa e achando que o Senhor não vai dar mais uma oportunidade para elas. Se essa é você, eu quero te dizer, o Senhor manda te dizer: eu não erro nas minhas escolhas, eu escolhi você, eu não vou passar o teu talento para a mão de ninguém. Não vou passar o teu talento para a mão de ninguém. Você sabe que quando uma mulher é escolhida,
significa que ela tem todas as condições de ser aprovada pelo Senhor nas provas que se colocam adiante. Você sabia que uma mulher, quando ela é escolhida, ela não é escolhida porque ela tem os recursos necessários para que o plano de Deus seja colocado em ação. Na verdade, quando o Senhor entreteceu você no ventre da sua mãe, Ele mesmo já foi colocando em você, porque Ele já tinha a visão de quem você seria. Ele já sabia que você seria posicionada nesse tempo. E Ele mesmo colocou dentro de você dons, talentos. Ele colocou dentro de você habilidades primitivas, primárias, para que você desenvolvesse essas habilidades no decorrer da sua vida. Essa palavra é para você. Tem alguma mulher aqui recebendo essa palavra? Você que está assistindo, você que está sendo ministrado aqui, está recebendo essa palavra? Então coloca amém aqui para mim nos comentários. Coloca amém, coloca glória a Deus, coloca alguém, marca alguém aqui para você abençoar também. Aproveita, envia essa live para o máximo de pessoas que aparecerem. Quando você botar o dedinho no avião, você envia para o máximo de pessoas que você tiver disponível aí e seja uma mulher que é um canal, uma missionária na internet. Seja aquela que levanta outra mulher. Pega o link dessa live aí nos 3 pontinhos e coloca nos seus grupos. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor é a palavra do Senhor. E o Senhor te chama para cooperar com a sua obra na face da terra. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu mandar um beijinho para as minhas filhotas, as minhas lindas, as saves, as beloveds, as discípulas queridas, vocês que estão aqui. Oi, Lu, minha filha. Seja bem-vinda, boa noite. Késia, tudo bem, Késia? Deus te abençoe, meu amor. Robertinha, tudo bem, minha filha? Rose, Vivi, Jenny, Jennifer, Patrícia, Cristina, Caroline, Rosana, Save. Tudo bom, meu amor? Caroline, Shalom. Sabrina, Esther. Esther, a live de hoje tem o teu nome, Esther. Eu vou falar sobre Esther hoje, sobre o posicionamento de Esther. Como uma mulher, ela precisa entender que ela precisa discernir suas temporadas, suas estações, o seu posicionamento. Uma mulher que discerne tem um poder que repousa sobre ela, uma unção específica que repousa sobre ela. Talvez algumas coisas na sua vida não estão fluindo, porque você ainda não discerniu o seu posicionamento correto. Existe um posicionamento correto para cada circunstância da sua vida e te digo mais, para cada tipo de relacionamento. Você não vai ter o mesmo posicionamento com todas as pessoas. Você vai ter posicionamentos claros, precisos, assertivos e diferenciados de acordo com o ambiente que você está, de acordo com as pessoas com as quais você se relaciona. Fabi, Poliana, tudo bem, meu amor? Ivoneide Save. Olá, queridas. Olá, mulheres. Cibele, Carlinha, meu amor, boa noite. Nem parece, né, Carlinha? Meu Deus. Sabe aquele dia, deixa eu compartilhar isso aqui com vocês. Sabe aquele dia que você tá cansada? Sabe aquele dia que você tá dispersa de tão cansada? Quem passa por isso aqui? Dispersa de tão cansada. Era como eu tava hoje. Participei de um programa e o mais incrível disso tudo é que eu saí do programa, da entrevista ali, e eu saí assim, meu Deus do céu, Senhor, eu podia ter sido melhor, podia ter entregado mais. Eu me senti assim, estava muito cansada das ministrações do final de semana, que eu ministrei para pastoras, líderes, e o final de semana todo, né? Eu estava muito cansada. Mas eu quis servir, eu falei, não, eu vou servir, amém, eu vou dar o meu melhor.
E aí eu saí daquele programa, me sentindo assim, Senhor, me perdoa, podia ter dado mais. E aí eu tava toda assim, triste, chateada, né? Pedindo assim, Senhor, me ajuda, né? Me dá uma oportunidade de te servir melhor, né? Na próxima oportunidade eu vou te servir melhor. E fechei ali o meu WhatsApp e o telefone, né? Saí do programa e tal, terminou, saí. E aí, sabe o que aconteceu? Eu saí tão assim, pra baixo, identificando uma luta, uma batalha, um peso espiritual, sabe? E eu pensei assim, meu Deus do céu, acho que nunca mais vão me chamar, porque eu tava tão, tão cansada. Aí, acho que eu nem contei pra você, filha. Me fizeram um convite pra participar de outro programa. Acredita nisso? Aí o Espírito Santo falou assim pra mim, é quando você tá fraca que eu mostro a minha força e o que eu vou fazer, o que eu posso fazer na tua vida. Eu tô contando esse testemunho aqui pra vocês de algo que parece, né, que é uma coisa assim, nossa, mas isso parece que não é nada. Isso se revela em todas as áreas da nossa vida. Sabe aquele relacionamento que você já tá cansada de se doar, aquele relacionamento que você já tá cansada de falar, que você se sente esgotada, que você sente assim, poxa, eu acho que eu não tô dando o meu melhor nisso. Aquele chamado, aquele ministério, aquele trabalho, aquela função que você acha assim, meu Deus, eu acho que eu podia ter entregado melhor, Senhor, me perdoa, eu tô cansada da minha rotina, do que eu tenho vivido. E você pensa assim, ai meu Deus, eu acho que eu não tô servindo pra nada, não tenho nenhuma oportunidade. Aí o Senhor vai lá e o Senhor mostra pra você que é sobre Ele. Ele mostra pra você que as suas limitações, as suas fraquezas, elas fazem parte de um grande plano de Deus para mostrar para a face da terra, para as pessoas ao redor, que Ele é poderoso e que Ele usa pessoas totalmente comuns para manifestar o poder dele. Jesus nasceu numa manjedoura. Maria gerou escondida. Ela teve que descer a terra do Egito para ficar escondida, escondidinha, ninguém viu. Ela deu à luz a Jesus sem plateia, numa manjedoura. Você está entendendo que o Espírito Santo está tentando comunicar o teu coração? Isso aqui que eu estou falando é a parte da live, né? Aqui é a palavra de conhecimento que o Senhor dá para nós. Quantas dificuldades Maria não passou? Quantas dificuldades ali, gestando Jesus, tendo que viajar de jumento, passando aquele terreno todo acidentado, grávida, não tendo onde ficar, ali já sentindo as contrações. Meu Deus, e como ela deve ter se sentido impotente? Será uma menina, uma jovem? Será que eu vou conseguir ter forças para conceber aquilo que o Deus Todo-Poderoso colocou no meu ventre para gerar? Será que na hora de nascer eu vou ter forças para conceber? Meu Deus. E foi assim que eu me senti hoje. Eu falei, meu Deus, eu me senti tão sem força para conceber aquilo que o Senhor entregou na minha mão. E o Senhor fez algo tão incrível. Meu Deus. Louvado seja o nome dele. É Ele que traz o poder, a graça, a oportunidade. É Ele que abre portas e fecha portas. Como na oração de Ana, ela fala assim, é Ele que levanta reis e os faz cair. É Ele que faz descer a sepultura e faz sair dela. Olha o que Ana está falando. Ela não está falando sobre um fluir natural, um aspecto natural. Ela falou primeiro, aquele que desce a sepultura e faz sair dela, faz levantar da sepultura. Ela não disse aquele que se levanta, nasce e depois morre. Não. Ela disse aquele que morre, o Senhor é capaz de ressuscitar. Então qualquer projeto na sua vida que você acha que está morto, Deus manda te dizer, Ele é aquele que faz ressuscitar. Você recebe essa palavra? Glória a Deus, meu Deus. Essa live já começou com tanta graça, com tanto favor do Senhor. Eu creio que se a gente fechasse agora, você já se sentiria abençoada como eu estou me sentindo abençoada. Você está se sentindo abençoada? Eu estou me sentindo muito abençoada. Olá, Mariana, Camila, Ana.
Olá, Nath. Sejam bem-vindas. Elis, Vivi, Fabi. Aí já Suelen, Li, Fabizinha, Nath, outra Nath, outra Nath. Bispo Gildevan, seja bem-vindo, meu amado. Nai, Maria, Maristela, Sabrina, Giane e todas as mulheres lindas que estão aqui, preciosas do Senhor. Jesus é lindo, né, Robertinha? Muito lindo. Doutora Gabi, seja bem-vinda. Kátia, Edna, Jessie, Thaísa. Oi, Thaísa. Tudo bom, minha querida? Prazer ter você aqui. Cristiana, Amanda, Jace. Conseguiu, Jace? Esse horário é bom pra ti, né, minha filha? Alessandra. Oh, que coisa preciosa. Olha, a apóstola Roseli, seja bem-vinda, querida. Seja muito bem-vinda, minha amada. Deus abençoe Débora, Lu. Oi, Lu! Lu Save, tudo bem, meu amor? Já tô com saudades. Rosi, Alessandra. Oi, Alezinha, seja bem-vinda, minha linda. Estou aqui, depois vocês vão lá no Instagram da Alezinha, na Viclar Joias. Eu não desgarro desse colar lindo. Uma bênção. Glória a Deus. Então vamos orar. O Senhor, Ele já ministrou muito ao nosso espírito, né? Muito. Mas o Senhor ainda tem algo mais profundo, porque eu venho aqui trazer para você hoje, o Senhor me deu um comando nesse tempo. O Senhor me deu um comando nesse tempo, para que mulheres que Ele escolheu e que estão distraídas, ou que não estão apercebidas, ou que acham, porque se sentem rejeitadas, se sentem abandonadas, se sentem humilhadas, se sentem incapazes, elas acham que elas não são essas mulheres que Deus vai usar nesse tempo. E eu quero te dizer aqui, da parte do Senhor para a tua vida, você é uma mulher improvável. Improvável. A primeira vez que eu vi essa expressão, uma mulher improvável, foi no livro da Lisa Bevere, Mães Espirituais. Uma mulher improvável. Uma mulher improvável escolhida. Ela estava falando sobre Maria. E uma mulher improvável, uma mulher comum, uma mulher que não tem condições. Que ela olha para a condição dela e ela vê a limitação dela. Ela vê a limitação dela. Você vê a sua limitação? Você olha para sua história e você consegue perceber o quanto você é uma mulher comum, mas você também consegue perceber que você é uma mulher que Deus escolheu para esse tempo, para atender a um chamado que é extraordinário, que só você pode dizer sim. E eu vou te dizer, o seu sim muda tudo. O seu sim, a escolha que você faz hoje, agora, diante das circunstâncias, a escolha que você faz pode mudar o mundo para Deus. Muda pessoas para Deus, por mais que você não esteja visualizando com os teus olhos naturais. Com os teus olhos espirituais você precisa crer, porque as coisas de Deus são assim, diz o Senhor. Eis que vejo a tua aflição, mulher, diz o Senhor. Eis que vejo as tuas lágrimas escondida quando ninguém está presente. Eis que eu vejo o teu coração apertado, mulher. Eis que eu te vejo sentindo-se incapaz e tentando se fazer de forte. Aleluia. Eis que vejo você, mulher, no meio de tantas outras, se sentindo como a figueira no meio das videiras. Você olha para os lados e diz, essa terra é para videiras, essa terra não tem nada a ver comigo, essas mesas não são para mim. Essas mesas dessas pessoas com dinheiro, dessas pessoas com visibilidade, dessas pessoas com conexões, essas mesas não são para mim.
Eu gostaria muito de aprender com essas mulheres, mas eu não tenho tido essa oportunidade. O Senhor está vendo você falar isso. O Senhor me disse agora. O Senhor me mostra você olhando o feed do Instagram e dizendo assim, como eu queria sentar nessa mesa e aprender com essa mulher. O Senhor contempla o teu coração, querida. O Senhor está mandando te dizer, sabe o quê? Eu vejo que a tua intenção não é se aproveitar da influência de alguém, mas é sentar ali para ouvir, para aprender, para pegar um caminho mais curto, para errar menos. Mas o Senhor, Ele está te poupando. Pega essa palavra agora. O Senhor está te poupando de assentos que vão te trazer frustração. Porque quando você pensava que ia aprender e que ia amadurecer, o Senhor sabe que você ia se frustrar. Não é rejeição, minha amada, é proteção. O Senhor já escolheu as conexões para você nesse tempo, diz o Senhor. Eu sou teu pai, eu conheço as tuas companhias, diz o Senhor. Eu sou um pai zeloso, diz o Senhor. Eu separo as tuas companhias. Quando eu digo, não quero andando com aquilo ali, não quero sentando ali, é porque eu estou dizendo para você, você não é todo mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nem tudo que reluz é ouro, minha querida. Beloved, nem tudo que reluz é ouro. Você sabe o que significa serpente? Belo e brilhante. Nem tudo o que parece belo e que brilha vem de Deus. Cuidado para que o teu padrão tenha decaído por causa dessa era. O nosso padrão é esse aqui, ó. O nosso padrão é a Bíblia Sagrada. O nosso padrão é santidade ao Senhor. E todo mundo que se coloca no padrão de Deus vai ser estranho, porque santo, consagrado, é separado. E o separado é diferente. Separado fala diferente. Separado come diferente. Separado se veste diferente. Quem é separado se comporta diferente, tem uma visão diferente, pensa diferente. Quem é separado não vai agradar quem quer se corromper. Você entendeu o que o Senhor te entregou aqui? Vamos acabar com a live agora? Não. Deixa eu contar para vocês o que o Espírito Santo tem dito nesse tempo. Eu quero te dizer que há um poder no discernimento. Há um poder para uma mulher que sabe discernir. E nós estamos, a nossa temporada é a temporada de Esther. As mulheres da Bíblia trazem para nós o tipo de posicionamento claro, assertivo, apontado para onde Deus quer te levar. E existem mulheres específicas para nós. Todas as mulheres da Bíblia conversam com a nossa realidade. Você percebe isso? Eu costumo dizer que todas nós temos sempre ambas. Por exemplo, eu acho linda uma ministração da Thalita Pereira. Eu gosto demais daquela nordestina retada. Eu acho ela muito assertiva, muito bíblica. Ô, mulher de Deus. E ela estava falando, né, que temos características de várias mulheres. E eu lembro que o Espírito Santo ministrou isso ao meu coração quando eu fazia discipulado, visitando nas casas. Eu fui visitar uma mulher que estava muito deprimida e ela estava me questionando algumas coisas da Bíblia, e o Senhor falou assim para mim, fala para ela, eu acredito que será ano de 2019, 2018, acho que 2018, eu ainda era loira, e o Espírito Santo falou assim para mim, fala para ela que dentro dela há ao mesmo tempo uma Débora e uma Jael, que vai ter hora em que ela vai precisar avançar e ser exposta, ir na frente de um exército, mas vai ter horas que ela vai precisar derrotar o inimigo dentro de casa, batendo estaca,
derretendo manteiga, esquentando leite, forrando cama. E foi uma revolução de revelação, aquela mulher ficou livre, sabe? De alguns conceitos mundanos que ela estava tendo. Ela achava que ela tinha que ser a mulher guerreira, ela tinha que sempre ir na frente da guerra, e que estar dentro de casa era algo depreciativo. E isso começou a me trazer algumas questões. Temos dentro de nós Isabel e Maria. Temos dentro de nós Noemi e Ruth. E muitas vezes temos dentro de nós Raquel e Lia. Nós precisamos entender qual tipo de posicionamento precisamos ter no momento certo. Você sabia que a maior inimiga de Ana não é Penina? A maior inimiga de Ana é Raquel. Porque fala de um posicionamento. Raquel, esposa de Jacó, mãe de José, mãe de Benjamim. Você está entendendo? A maior inimiga de Ana, aquela que gera o profético no tempo onde a profecia tinha acabado, onde os olhos de Eli estavam entenebrecidos, escurecidos, não havia mais revelação da parte de Deus, não havia revelação de Deus, voz de Deus, palavra de Deus. Ana gera o profético e Raquel diz assim: dá-me filho, senão eu morro. Ana diz: se tu me deres um filho, eu te devolverei. Aleluia. Tem muita mulher querendo gerar para si e morrendo no parto. Só que nós somos como Ana, mulheres que geram para Deus, geram e devolvem para Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre Esther. E há um pouco dentro de nós de Esther, e esse é o tempo. Esse é o tempo que o Senhor está levantando, está escolhendo mulheres para se posicionar em um lugar de submissão, discernimento, serem preparadas, entenderem que alguns esmagamentos são preparo. Algumas temporadas de deserto são preparo. Que algumas invisibilidades, alguns descasos são preparo. Por quê? Porque Esther, o nome original de Esther é Hadassah, e Hadassah significa murta. E murta é uma planta que é muito comum no deserto. E só sai alguma coisa dela se ela for esmagada, se ela for quebrada. Quando o galho dela é quebrado, sai óleo. Quando as folhas dela são esmigalhadas, sai um cheiro, um perfume incrível. Um perfume envolvente. Então, a gente não tem noção do quanto o Senhor tem trazido, levantado, escolhido e aprovado mulheres comuns. Esther fez uma escolha. Esther foi escolhida e foi colocado diante de Esther algumas escolhas. Abra tua Bíblia comigo em Esther capítulo 1, versículo 8. A palavra do Senhor, hoje eu vou fazer essa live salteando alguns versículos. A gente já falou de tantas coisas aqui, fomos tão abençoadas nesse início e eu tenho certeza que Deus já te deu resposta. E eu profetizo em nome de Jesus que você vai receber essa palavra, receber essa revelação, receber comandos da parte de Deus que vão te reposicionar, porque o meu chamado é esse. Reposicionar mulheres, alinhar mulheres ao seu propósito original, a sua identidade feminina, a sua essência original, a quem Deus criou você para ser no plano original dele e ajudar você a se posicionar sem medo, sem culpa, porque às vezes um posicionamento que o Senhor requer de nós, ele se torna um pouco duro.
A verdade, ela muitas vezes ela é imposta. E muitas mulheres têm tido medo de se posicionar, medo de dizer não. Para você cumprir uma missão que Deus te deu, você vai aprender a dizer alguns nãos. Você vai ter que aprender a ser seletiva nas suas tarefas. Por exemplo, esse ano, no primeiro semestre, eu vou dar muitos nãos. Convite de sim para mim, só mesmo que Deus mandar. Porque eu tenho uma grande obra. Eu tenho uma grande obra para realizar. E eu tenho um tempo de ficar escondida para realizar essa obra. Então as lives aqui, elas vão ser pontuais. E as saídas também. Esther capítulo 1, versículo 8 diz assim, olha, por ordem real, não, perdão, né? Versículo 8 não. É versículo... capítulo 1, isso mesmo. Versículo 18. Hoje mesmo as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira, com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Aqui são aqueles conselheiros do rei Assuero que está dizendo para ele assim, olha, se você deixar Vasti permanecer e sair ilesa desse posicionamento dela, desrespeitoso com você, desobediente, insubmisso com você, as outras mulheres vão olhar esse posicionamento e vão imitar, e vai ser uma desonra, um desrespeito e uma discórdia sem fim. Por quê? As mulheres vão se colocar de forma desrespeitosa dentro das suas casas, e isso vai gerar muita discórdia, muita briga. E aí o povo vai ficar sem força, porque um reino dividido não subsiste. E aí, esses homens sugeriram ao rei Assuero o seguinte, olha aqui, por isso, se for do agrado do rei, versículo 19, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também dê o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Sabe o que o Senhor me disse aqui? E a partir daqui tem tudo a ver conosco. Existem mulheres que foram dado a elas oportunidades. Foram dadas a elas oportunidades. Oportunidades de reinar, oportunidades de governar, mas elas não se submeteram. E o Senhor está removendo a coroa de algumas mulheres e a posição de influência de algumas mulheres nessa temporada para levantar mulheres melhores. E mulheres melhores aqui nós vamos perceber. Não são mulheres mais belas, mais ricas, mais habilidosas. As mulheres melhores para ocupar uma posição de governo, de influência e de mudança de um ambiente, de revogar um decreto de morte, são mulheres obedientes à voz de Deus, que sabem discernir o seu posicionamento, que se submetem ao tempo de Deus, discernem a sua temporada, discernem a sua estação e se posicionam de acordo com aquilo que o Senhor tem para realizar, não de acordo com o que elas pensam, fazendo um banquete separado, fazendo a sua festinha particular. Você está entendendo? Fazendo a sua vontade, a vontade da sua carne. Então você vai perceber que aqui, quando acontece tudo isso, há um chamado, um decreto. E aí no capítulo 2, no versículo 7, acontece isso aqui, ó. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Ou seja, Esther era uma órfã. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai.
Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, o encarregado do harém. Olha só. Entenda, eu quero que você entenda algo muito especial da parte de Deus para nós, que vai ser um direcionamento para você. Esther escolheu se apresentar. Ela poderia ter se rebelado. Foram as virgens da cidade, as mais bonitas, as mais apresentáveis, elas foram convocadas. Ela podia ter se escondido, mas ela escolheu se apresentar ao rei. Nós sabemos aqui que esse rei simboliza, esse favor do rei, essa escolha do rei simboliza a escolha do próprio Senhor sobre nós. Nós sabemos que o Senhor, o Rei dos Reis, Ele está sentado no trono e Ele olha para nós com esse olhar. É preciso que eu e você decidamos nesse tempo nos apresentar ao Rei por livre e espontânea vontade. O Senhor usa nesse tempo mulheres dispostas e disponíveis. Eu quero ler para você a visão que Deus me deu sobre esse tempo de Esther. A sua escolha, minha querida, muda o mundo. Eu vou ler para você o que eu coloquei aqui, ó, no meu feed do Instagram, porque foi uma palavra que o próprio Deus me deu. O texto que está na legenda diz assim, ó, esse texto o Senhor me deu, eu fui escrevendo, fui digitando direto aqui no Instagram. E o Senhor foi ministrando ao meu coração, porque o Senhor já está ministrando ao meu coração há umas 3 semanas sobre o tempo de Esther. O tempo de Esther. É tempo de mulheres escolhidas. É tempo de mulheres que têm um passado de orfandade, mas que não se deixaram submeter a esse passado de orfandade e foram curadas e foram decididas a escolher se posicionar para servir o rei, os propósitos do rei. Mulheres que foram escolhidas para ocupar lugares de influência em ambientes que elas nunca imaginaram estar, entrando no lugar de uma outra mulher que não honrou a coroa que o rei colocou na sua cabeça. Muitas coroas cairão neste tempo. Muitas coroas cairão neste tempo. Para que a Esther que o Senhor tem preparado, escolhido, é uma improvável, é uma inadequada, é alguém que não tem as qualificações que o mundo diz que deve ter para ocupar um lugar de influência. É uma mulher que não senta numa mesa que todo mundo olha no feed do Instagram e vê assim, aqui sim são as mulheres de influência. Aqui sim são as mulheres que têm milhões de seguidores. Aqui sim são as mulheres que as pessoas ouvem. O Senhor escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. O Senhor escolhe as coisas que são menores, que não são, para confundir as que são. E olha o que o Senhor foi me dando. Foi como se eu estivesse tendo uma visão sobre a sua vida, sobre esse tempo. Uma menina comum e improvável. Se você está com o meu Instagram aberto, aí você pode acompanhar comigo. Uma menina comum e improvável, como uma murta no deserto, é convocada pelas circunstâncias para se submeter a um tempo de preparo. Se apresentar e ser aprovada pelo rei. Você sabe que Esther ficou 1 ano se preparando, né? Essas somos nós. Você e eu. Essas somos nós, escolhidas para esse tempo. Tempo de ameaças do inimigo sobre o nosso povo. Tempo de decretos de morte, sabia, minhas queridas? Tempo de ameaças. Tempo de alertas do Espírito Santo na pessoa de um Mordecai que nos reposiciona. Tempo de buscar a estratégia certa para estar cara a cara com o inimigo na sua própria mesa e prevalecer em vitória. Meu Deus, essa sou eu falando com você. Meu Deus, quantas mulheres com o inimigo sentado na mesa da própria casa.
O destruidor é sorrateiro. Age pelas costas, distorcendo e manipulando. Não é assim que está acontecendo com você? Você fala uma coisa, as pessoas pegam as suas palavras, distorcem e falam que você disse outra. Seu único propósito, o propósito do inimigo, né? Do destruidor. Seu único propósito é destruir a nossa linhagem, o nosso legado. Esther foi levantada para cancelar decretos de morte e destruição. Uma mulher levantada estrategicamente em um ambiente de influência para ser usada por Deus no momento certo. Esther, agora eu acrescento aqui Esther, é uma arma secreta de Deus para destronar o espírito de morte que tinha se levantado no meio do povo de Israel. Você é uma mulher estratégica que Deus escolheu, um efeito surpresa, o elemento surpresa de Deus contra os ataques do inferno no seu povo, na sua casa. Você é essa mulher escolhida pelo Senhor para cancelar decretos de destruição sobre a tua casa, decretos de morte sobre a tua casa. Vamos continuar aqui. Os Amãs estão atacando. É tempo de buscar estratégia, Esther. É tempo de discernir, de se preparar e com coragem se posicionar em mesas de definição. Há uma convocação do céu para as mulheres dispostas e disponíveis. Mulheres que não negam um passado de orfandade, mas que trazem as cicatrizes para livrar e guardar a próxima geração. Somos nós, amadas. Esse é o tempo de Esther, o tempo onde Radassa cresceu e aprendeu a se posicionar no lugar de influência que Deus lhe deu. Agora ela é Esther e vai brilhar posicionada no palácio. Ela flui livramento, ela guarda o legado, ela é corajosa e não teme perecer. O rei estende o cetro para as que se dispõem e se apresentam. Essa mulher é você? Eu sou Esther. Eu sou Save. Save é, quem não sabe, Save significa sábia, auxiliadora, virtuosa e edificadora. São as qualificações que o próprio Deus deu para a mulher que Ele idealizou, que Ele sonhou que nós fôssemos para a glória dEle. Então aqui nós percebemos que há um poder sobre Esther. Esther soube discernir. Quem é Esther? Bota aí nos comentários. Eu tô vendo, eu acho lindo a resposta de vocês. As mulheres estão dizendo aqui, ó, a Fê está dizendo assim, eu sou Esther. A Esther está dizendo, eu sou Esther. A Brilhos Acessórios está dizendo, eu sou Esther. E você? É só olhar para sua casa e ver se tem algum ataque de Amã, manipulador, nas entrelinhas, sorrateiro, por debaixo dos panos, pelas tuas costas. Se tem Ramã, você é uma Esther. E você foi escolhida para esse tempo, para cancelar esses decretos de destruição, de morte sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua igreja. Talvez você seja uma Esther para a tua igreja. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Há um poder em discernir as suas temporadas. Há um poder em saber quando entrar e quando sair de cena. Você percebe que Esther fez isso? Nós vemos aqui Esther, ela discerniu o tempo de se submeter aos tratamentos, aqui em Esther capítulo 2. Ela soube discernir, né, o tempo de se apresentar ao rei. E ela soube discernir o tempo de ouvir o conselho de Hegai. Olha, não pega tanta coisa. Olha, pega o essencial. Você já é bela. Você não precisa ficar pegando nada além do que aquilo que já vai realçar o que você já tem, a sua essência, quem você já é.
tantas mulheres se parafernalhando. Você entendeu esse meu neologismo aqui? Se parafernalhando de tanta coisa desnecessária. De tanta coisa desnecessária, gastando aos tubos no cartão, só para parecer uma coisa que ela não é. Quando o rei está dizendo assim, eu quero a tua essência. Eu quero a tua essência. Entende? Esther soube discernir quando entrar em cena e quando sair de cena. Esther soube discernir quando dar voz aos comandos de Deus. Quando fazer um convite. Quando se apresentar ao rei. Esther soube discernir o que dizer e o que não dizer. Esther soube discernir, sabe o que? Eu acho lindo de Esther. Eu aprendo demais com essa mulher. Eu tenho me treinado a fazer isso. Esther, ela prepara 2 banquetes, porque essa estratégia foi Deus quem deu a ela no tempo de jejum. E nós, nessa temporada nova da comunidade Save, nós vamos ter um tempo de jejum, 7 dias de jejum detox, para a gente se preparar para entrar num jejum de 3 dias só na água. Meu Deus. Jejum de 3 dias só na água é um jejum que é para causas emergenciais. É para você ter resposta rápida, eficaz, que corta o mal pela raiz. O jejum de 3 dias é para isso. Para te dar estratégias específicas, claras, que vão reverter esses decretos de morte. Você entende? Nós vamos entrar nessa temporada. Esther soube se posicionar assim, é isso que eu acho lindo, eu tenho me treinado. Esther soube se posicionar em vou falar até aqui. Aqui eu vou me guardar para falar o restante em outro momento. Ela prepara 2 banquetes. Num banquete ela fala algo. Ela não expõe o problema. Ela aquece o coração do rei. Entende? Ela prepara, o primeiro banquete prepara o ambiente para o favor ser completo para ela. E no segundo banquete, ela sabe guardar, ó. Ela sabe guardar. Faz assim comigo, ó. Ela sabe guardar. Ela sabe guardar o que Deus disse. Espera o momento certo de falar. Quantas mulheres embaraçadas, porque se apressam, porque expõem antes da hora, perdem o que estão concebendo, o que estão gerando, perdem o milagre, perdem a bênção, perdem. Ó, Esther sabe fazer isso. Esther sabe o limite do silêncio. Ela aprendeu com o Espírito Santo. Ela aprendeu com o Espírito Santo. Aleluia. O nosso maior erro é nos posicionar de uma forma errada. A coisa errada é a coisa que você está fazendo de uma forma que você sabe assim, meu Deus, é isso aqui que eu tenho que fazer, mas não está fazendo no tempo certo, não está falando a coisa certa, está fazendo do jeito errado. Aí essa coisa não vai ser a coisa certa, vai ser a coisa que está errada. Então não adianta você dizer, mas isso era o certo a fazer. Se não foi do jeito de Deus, é a coisa errada. Não foi no tempo de Deus, está errado. Vai dar errado, vai dar ruim, vai dar BO. Repete comigo, vai dar BO. O nosso maior erro é nos posicionar errado, desalinhadas com o que a estação que nós estamos pede. A estação de Esther de 1 ano de preparo era a estação de submeter, de aprender, de se purificar, de tirar as impurezas, de se alimentar diferente. Tem muita mulher aqui comendo comida de internet, contaminada. Você não conhece a vida, não conhece o caráter, não conhece os bastidores.
Você não caminha junto. Por isso que você precisa eleger a sua assembleia de vozes. São as pessoas que você vai se aproximar para você se colocar numa caminhada, ser discipulada e ouvir essas pessoas. Eleja a sua assembleia de vozes. Esther soube se posicionar na estação que o Senhor estava pedindo uma resposta dela, e ela deu respostas corretas. Muitas mulheres têm falta de discernimento e aí não sabem qual é o posicionamento que nós precisamos ter. Elas erram nas atitudes, fazem fora da hora, então você precisa de um direcionamento. E o direcionamento, ele só vem com discernimento. E o discernimento só vem com o Espírito Santo te dizendo, te contando o que está por trás das cortinas. É o Espírito Santo que abre os seus olhos e abre a sua percepção para a estação, para você identificar. Não é o seu intelecto que vai fazer isso, é o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, que conhece as profundezas de Deus e conhece todos os mistérios. É Ele que vai revelar para você e vai abrir os teus olhos e vai ampliar a tua visão e vai fazer você perceber o que ninguém percebe. Uma mulher espiritual que tem discernimento é uma mulher também que tem direcionamento. E a mulher que tem discernimento e direcionamento, ela tem um posicionamento ajustado à vontade de Deus. Então ela tem uma vitória garantida. A mulher que discerne e se posiciona é uma mulher que tem a vitória garantida. Ela não se atemoriza, ela tem a vitória garantida. Então é preciso de muito discernimento para cada estação. E o discernimento que você precisa, ele é balizado, ele é embasado por uma palavra que Deus libera para você. Aí você caminha debaixo dessa palavra. Você caminha debaixo dessa palavra. E sabe o que é que traz para você revelação? O jejum traz revelação para você. O jejum com a motivação certa, com o foco certo, da maneira bíblica, traz para você revelação. Por quê? Porque o jejum coloca a carne no lugar dela. Surrada, escrava, gritando. No último jejum que nós fizemos, quem estava comigo aí, quem é Save, 3 dias, a carne de algumas grita. Olha, meu Deus, como gritou. Mas como nós estamos juntinhas, aí elas iam compartilhando comigo e a gente ia trocando figurinha ali, eu ia dando direções para elas e aí elas iam vencendo, iam rompendo, eu falava, bota um pouquinho disso na boca, bota um pouquinho disso aqui, bebe isso aqui nesse período, isso aqui você vai fazer. E aí elas conseguiram avançar e conseguiram chegar até o 3º dia na água, né? Foi incrível, foi muito bom, né? Ó, a Lu, a Rosi estão aí. Então a gente precisa entender que jejum é estratégia. O jejum é a estratégia que traz a estratégia. E Esther entendeu isso. No capítulo 4 de Esther, Esther foi ativada pela voz do Espírito Santo na boca de Mordecai. Ela foi uma mulher escolhida, levantada para um tempo como esse. Nós sabemos, né? Esther capítulo 4 nos diz isso. Se você não se levantar, Esther, socorro e livramento o Senhor vai mandar de outro lugar, mas você vai perecer. E aí, minhas amadas, Esther escolhe se posicionar, porque ele diz assim, você sabe, entenda, agora você percebe que talvez não foi por um tempo como esse que você foi colocada aí, não tinha por que você estar aí, Esther, é isso que Mordecai está falando. Ou muitas outras mulheres poderiam ter sido escolhidas, mas o Senhor escolheu para você, então o Senhor tem algo para você fazer, realizar aí. Olha para a tua realidade. Olha para a tua realidade. Olha para aí, para o ministério que Deus entregou na tua mão e você olha assim, meu Deus, mas eu não tinha condições nenhuma. É para um tempo como esse. O Senhor te colocou na posição de influência e de governo para que você pudesse agir. Amém? Glória a Deus!
Esther deu a resposta certa para cada tempo. Ela deu a resposta certa no preparo, porque ela discerniu. Ela se submeteu no preparo. No trono, ela se posicionou como resposta. Ela agiu sem medo. Ela foi diante do rei e com sabedoria. Ela também deu resposta buscando estratégia de Deus para desfazer essa emboscada. E esse é o tempo. Esse é o nosso tempo. Amém? Você está disposta? Você é essa mulher? Você é essa Esther? Olha ao teu redor. Se tem Ramã, se tem manipulação de Ramã, se tem decreto de morte, se tem aí um inimigo sorrateiro por entre as cortinas, por entre os lençóis, por debaixo da mesa, aí distorcendo, imprimindo aí decretos de morte sobre a sua casa, é porque você é uma Esther levantada para esse tempo. E Deus quer te usar nesse lugar. Deus quer te preparar. Existe uma receita da unção de Deus que fluiu sobre Esther e através de Esther. Uma unção de cura, uma unção de livramento. Uma unção assertiva de exortação. É no grego a palavra profeteia, que estava sobre Esther. Você vai aprender isso junto comigo nessa temporada. Essa palavra profeteia do grego estava sobre a vida de Esther e por isso ela foi bem assertiva. E ela discerniu e ela teve coragem de se posicionar. Ela disse: se perecer, pereci. Hoje nós temos muitas mulheres que não estão dispostas a passar pela prensa para livrar suas casas. Que o Senhor nos dê graça nesse tempo. Eu estou disposta, amadas, a passar por qualquer coisa. Se perecer, pereci. Para que a minha casa seja livrada desses decretos de morte e destruição. O inimigo não vai conseguir. Não vai. E eu tenho aqui para você a canção do meu tempo. A canção do meu tempo é aquela canção da Léa Mendonça, Covardia. Quem conhece? Ah, diabo, tu tá perdido, diabo, Satanás do inferno derrotado. Você pode dizer isso comigo? Quem tá aqui com essa canção comigo? Covardia, da Léa Mendonça. E o teu posicionamento tem que ser esse. Teu posicionamento tem que ser esse. Quem tá aqui, ó? No teu nome eu curei, no teu nome vidas restaurei, no teu nome muitos filhos, como o pródigo arrependido, devolvi às suas mãos. Tu tem chamado, mulher. Transformei noites sombrias em alegres e doces manhãs. Em teu nome transportei das trevas para o teu reino multidões. Quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com o meu louvor a Deus. Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus. Certamente tem alguém na sua casa que você ama, na sua parentela que você ama, que o diabo está setando. Que o decreto de Ramã está ali entre, sabe? Entre linhas, por debaixo do tapete, por trás das cortinas, chegando sorrateiramente, enganosamente, manipulatoriamente. E eu quero te dizer que essa palavra é para você. Aí olha o que ela fala. Que mulher de Deus, né, a Léa Mendonça? Gente, marca ela aí nessa live, por favor, que eu gosto demais dela. Aí ela fala assim nessa letra: quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com o meu louvor a Deus. Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus. Quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com o meu louvor a Deus. Aí ela repete: mas eu não me dei por vencida. Não pensei em pedir trégua nem paz. Não baixei a minha guarda. Estava decidido levantar a bandeira branca? Jamais. Meu Deus, jamais. Não me rendo, não me entrego, não me quebro, não desisto. Continuo a serviço do rei. Não é chorando pelos cantos, mas é de cabeça erguida que aguarda a providência de Deus.
Ai daquele que tocar nos bens de um ungido, melhor seria ele não ter nascido. Agora, quem vai fundo nessa guerra fria para acabar de vez com essa covardia é Deus. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Minhas amadas, Deus está mandando te dizer o discernimento certo para esse tempo. O posicionamento certo para este momento é o que esta mulher de Deus canta nessa canção. Sem bandeira branca, sem trégua, sem desistir. Levantando a cabeça e dizendo: quem vai entrar nessa guerra é o meu Senhor, porque eu vou me posicionar como Esther. Eu vou jejuar, buscar estratégia e continuar posicionada. Quantas mulheres de Deus nós temos aqui nesse tempo? Quantas de vocês pegaram essa palavra como uma chave profética que vai abrir, que abriu já dentro de você lugares de revelação para te posicionar e te dar um despertar e dizer assim: você não estava entendendo. Toda essa afronta de Ramã era só para te dizer que você é uma Esther. Você estava fazendo a leitura de uma forma equivocada, Esther. Você estava pensando que você já estava excluída, incapacitada. Você já estava pensando que o Senhor não estava mais contando com você, que já era o teu final, o final da tua casa, e que Deus não ia cumprir suas promessas, que você pode ter entendido errado, mas essa palavra aqui é para você. Aleluia! Eu quero orar por você, e depois que eu orar, eu vou comunicar para você o nosso jejum, ok? Levante suas mãos bem alto. Aleluia, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Senhor Jesus, nós estamos aqui. Senhor Deus, tão gratas pela tua palavra, gratas pelo teu reposicionamento, gratas porque o Senhor nos escolheu para esse tempo. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Obrigado, Senhor, obrigada. Deus vivo, Deus eterno, se conosco nesse tempo. Desperta outras mulheres, outras Estérs que estão por aí sem saber, Senhor Deus, que estão convocadas. Meu Deus, que essa palavra chegue ao coração delas de alguma forma, que o Senhor use uma mulher cheia do Espírito Santo para incendiar a vida de outras mulheres com essa palavra, em nome de Jesus. Pai Santo, ajuda a Esther que está aqui nessa live recebendo. Ajuda, dá coragem, posiciona. Ajuda, Senhor Deus, as tuas filhas a discernirem. E que no nome poderoso de Jesus, esse decreto que foi lançado sobre o lar da minha irmã, sobre o lar destas mulheres, seja revogado agora pelo posicionamento de cada uma delas em nome de Jesus. Amém? Nós repreendemos esse espírito de Amã sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso povo, sobre a nossa igreja, no nome de Jesus de Nazaré. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu falar para você. Por causa desse tempo de Esther, eu entendo da parte de Deus que nós também precisamos abrir um tempo de jejum na nossa vida. Um tempo de consagração. Um tempo de buscar um direcionamento mais profundo, mais assertivo, eficaz da parte de Deus. Porque a guerra é grande, minhas amadas. É decreto de rei. É coisa que não dá para revogar só por livre e espontânea pressão. Tem que ter a mão de Deus. Tem que ter a estratégia do Eterno sobre nós. Então, nós vamos fazer um jejum de 3 dias só na água. Mas, preste atenção. Você pode dizer assim: meu Deus, mas o jejum de 3 dias não vou conseguir. Vai conseguir sim. Da outra vez, as mulheres que disseram que não iam conseguir, elas foram as primeiras a conseguir. Por quê? Porque que sempre consegue.
tem que ter acompanhamento, tem que ter oração, tem que ter direção, tem que ter preparo. Assim como Esther, você tem que ter preparo. Então eu vou fazer uma semana de pré-jejum e vai ser aberto para todas as mulheres. Quem quiser fazer esse pré-jejum é só estar comigo lá no meu grupo do Telegram. Eu vou botar o link nos stories, ok? Eu vou colocar o link nos stories para vocês. E também vou colocar o link aqui no meu canal, tá bom? Vou botar o link aqui no meu canal do Instagram e vocês entrem no grupo do Telegram e eu vou colocar lá os PDFs, o PDF tudo direitinho do pré-jejum. No pré-jejum vai ser uma semana detox, vai ser do dia... Segura aí. Vai ser do dia 1º de março até o dia 7. Vão ser 7 dias. E o jejum de 3 dias vai começar no dia 8, 9 e 10 de março. Então, nós vamos fazer uma semana de detox nos preparando para o tempo de 3 dias de jejum completo. E você vai ficar pasma. A semana do detox, ela te prepara de uma forma tão incrível que você... chega nos 3 dias de jejum, é claro que algumas coisas, né, não vão ser fáceis, a guerra contra a carne nunca é fácil, mas você se sente muito mais preparada, você não desiste, você se sente muito mais preparada. Eu vou colocar o link nos stories. O meu grupo no Telegram é Mulheres Posicionadas, Dani Fraguito, Mulheres Posicionadas, porque é isso que Deus me manda fazer, posicionar. Ajudar a posicionar. A apóstola Roseli falou aqui, ó, poxa, nesse período estarei de férias com a minha família. Não tem problema. Eu também vou estar de férias com eles. E vai ser carnaval, né, gente? Mas essa semana detox vai ser uma semana que nós vamos tirar apenas algumas coisas. Não vai ser tudo, não, tá? Olha... Nós vamos tirar na semana detox cafeína, açúcar, nós vamos tirar aquelas coisas que a gente gosta de beliscar, vamos tirar farinha branca, glúten, a gente vai tirar essas coisas. A gente vai estabelecer alguns horários para, né, de jejum aí intermitente para a gente ir acostumando o nosso organismo, porque você sabe que o organismo, quanto mais ele se acostuma, né, a comer menos ou a comer mais, você está treinando o seu organismo para alargando o seu estômago ou você está retendo ali esse tamanho e você consegue, entendeu? Você consegue colocar ali o seu organismo no prumo. Quem comanda é o espírito que dá ordem na sua mente e a sua mente dá ordem ao seu corpo e você coloca a carne no lugar dela, de escrava, de humilhada, de subjugada para escutar a voz de Deus. Amém? Então, nós vamos tirar só algumas coisas nessa semana de detox para já ir desintoxicando você para te preparar, porque para o jejum de 3 dias só na água, você vai precisar estar preparada. E mesmo assim, eu sempre coloco assim, não é nada obrigatório. Cada um precisa andar na sua medida. Então, tem mulheres que fazem o jejum comigo de 3 dias, mas elas vão ter todas as orientações lá no grupo do Telegram. Eu vou deixar o PDF lá para vocês. E vocês vão ter o seguinte. Vocês vão ter os tipos de jejum que você vai poder fazer nesses 3 dias, tá? De horário prolongado, de alimento total. Eu sempre coloco uns protocolos de jejum ali que você pode fazer nesses 3 dias. Eu faço só na água. 3 dias, porque eu tenho uma causa. Como a causa de Esther. Eu tenho uma causa. E Deus vai me dar vitória nessa causa. Ele vai me dar a estratégia que eu preciso. Nós vamos ter período de oração juntas. Vamos ter vigília. Vamos orar juntas na madrugada. Vamos fazer propósitos de oração. Então, nós vamos estar juntas. A mulher que não tinha força para fazer isso, que achava assim, poxa, eu queria tanto fazer isso, mas eu não tinha ninguém para fazer comigo, você vai estar fazendo juntinha comigo. Então, nós vamos fazer, essa semana de detox vai ser liberada para todas as mulheres. Os 3 dias que vão se seguir, aí eu vou fechar ali no dia 7 e do dia 8 em diante,
eu vou fazer com as discípulas mais chegadas. Então, quem estiver bem juntinho ali comigo. Por quê? Porque aí eu posso acompanhar e dar atenção total, tirar dúvidas, tá bom? Precisa de um acompanhamento, precisa estar junto. Então, a gente precisa estar no discipulado, tá certo? Então, tô abrindo hoje para você que quer entrar, você que deseja ser save, você vai estar comigo nesse propósito e nessa temporada de Esther, porque nós vamos abrir uma nova turma e a temporada, a estação que nós estamos na comunidade Save, vamos entrar agora em março, é tempo de Esther. É sobre discernimento, preparo e posicionamento. Então, para a gente iniciar essa temporada, os primeiros 7 dias vão ser abertos para todas as mulheres que quiserem estar juntos. E aí essas lives que eu estou fazendo aqui também é para você, totalmente aberta. Mas depois, quando a gente entrar nas ministrações específicas de discipulado, de acompanhamento, de ensino mais profundo, dentro da comunidade Save, aí você vai precisar estar na comunidade. Tá bom, minhas amadas? Nós vamos caminhar juntas, vai ser um tempo incrível. Eu espero você. Espalhe essa notícia. Nesses 7 dias eu tenho certeza que nós já vamos ter respostas de Deus, porque nós vamos estar juntas, tá bom? E sei que Deus vai fazer grandes coisas. Um grande beijo para você. Eu vou deixar essa live salva aqui. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que o Senhor te guarde, que o Senhor levante o rosto dele sobre você e te dê a paz. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e você não será atingida. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a intimidade com Cristo Jesus, a amizade, a intimidade com o Senhor, e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida agora, com toda a sua casa, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe muitíssimo. Marca aqui as mulheres, tá bom? Nessa live. E eu vou deixar salvo aqui no feed. Um grande beijo e até a nossa próxima live. Eu acredito que essa semana ainda